Glória a Jesus. Irmãos, estamos diante de uma mensagem bem conhecida, mas eu quero te pedir a sua atenção, porque se você prestar atenção no que Deus tem para falar contigo aqui hoje, você vai conseguir levar para casa aquilo que você veio buscar. Aleluia! Porque antes mesmo de chegarmos aqui, o Senhor já se fazia presente. Mas para alcançarmos, levarmos para casa aquilo que venhamos buscar, é necessário que estejamos ligados nos céus, para que o céu se manifeste na terra. Amém? Quem crê assim, diga amém. Aleluia, irmãos, essa mensagem nos mostra, louvado seja Deus, que Paulo, ele estava em sua última viagem missionária. Ele passou pela cidade de Troade. E ali ele pediu para que os seus discípulos encontrassem um lugar para que eles pudessem cultuar. A Bíblia fala, louvado seja Deus, que Paulo falou com os seus discípulos para que eles encontrassem um lugar, para que eles cultuassem e juntos, louvado seja Deus, eles pudessem ceiar. A Bíblia fala, você leu juntamente comigo, que eles estavam ali para partir o pão. Aleluia! O povo daquela época não tinha a mesma oportunidade que nós temos hoje, não tinha o mesmo privilégio que nós temos hoje de estar na igreja todos os dias, de cultuar de manhã, de tarde, de noite e ir para as vigílias. Eles não tinham este privilégio que você tem de estar aqui hoje sentado na casa do Senhor, cultuando, aleluia, e louvando o nome do Senhor Jesus. A Bíblia fala que Paulo pediu para que eles encontrassem um lugar. Então eles saíram em busca de um lugar para, louvado seja Deus, cultuarem ao Senhor. E eles encontraram um lugar. A Bíblia fala que um cenáculo no terceiro andar foi o lugar onde eles encontraram para que o culto acontecesse. O cenáculo no terceiro lugar, a Bíblia fala que o lugar era totalmente iluminado. Aleluia! O lugar era totalmente claro. Tinha, louvado seja Deus, clareza para aquele povo que estava ali. Aleluia! Então, louvado seja Deus, quando eles estavam, aleluia, cultuando ao Senhor em um lugar totalmente iluminado, o Espírito Santo de Deus, ele estava presente. E quando eu leio na palavra que fala que o lugar era totalmente iluminado, que eles conseguiam ver uns aos outros, que eles conseguiam, aleluia, estar juntos em unidade, eu já consigo entender a voz do Espírito Santo falando, aleluia, que se o lugar é totalmente iluminado, a luz ela não combina com as trevas. Se o lugar é totalmente iluminado, lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor, que nós estamos todos os dias cultuando e nos alimentando dessa palavra que é viva e verdadeira. Totalmente iluminado o lugar. Quando nós falamos de luz, já mostra que não estamos mais em trevas. Eu fico feliz ao lembrar que outrora eu saí para poder pregar em um lugar, louvado seja Deus, que não tinha a luz que tem aqui hoje. Eu me lembro um dia que estava na faculdade, quando as irmãs me ligaram, Regina, hoje nós vamos para uma cidade próxima, hoje nós vamos fazer um culto e espero que você esteja na igreja a tal hora para que juntos possamos ir. Eu me lembro, louvado seja Deus, que saí da faculdade, passei na igreja, aleluia, fomos para o ponto, pegamos o ônibus e fomos cultuar ao Senhor. E quando chegou, aleluia,
ali tinha um povo que tinha fome. Você ainda tem fome de ouvir a palavra? Você ainda tem sede de se alimentar da mensagem da cruz? Porque se você, aleluia, não tiver um carro para ir buscar na porta, eu não vou para a igreja. Eu convidei um pastor dias atrás para ir na igreja. Ele falou comigo: eu quero um Uber que me pega na porta e que me deixa na porta de volta. Nós já estamos a pé para levar a palavra. Eu me lembro nessa mesma igreja onde fui levar a palavra. Era um ônibus que ia às 5:30 da tarde e outro que voltava às 5:30 da manhã. Então eu tive que dormir lá sem nem saber onde estava. E quando, aleluia, eu falei: gente, onde é que vamos dormir? Louvado seja Deus. Não tinha lugar para dormir. Tivemos que dormir dentro daquela humilde igreja. Tivemos que deitar ali no chão. Tivemos que estar ali. Porque quando o Senhor te chama para fazer a obra, Ele não disse para você: ide, subir nos altares e pregai a minha palavra. Ele vai dizer para você: ide por todo mundo. Onde quer que você esteja, anuncie a palavra dos céus. Onde quer que você esteja, fale do amor de Deus. Onde quer que você esteja, mostre para o mundo quem tu és. Mas tem muitos que ainda estão calados nessa presença. A Bíblia fala que o lugar era totalmente iluminado. O Senhor, Ele te tirou das trevas. Ele te resgatou para a luz. Ele te purificou. Ele já te salvou. Ele te colocou num ambiente totalmente iluminado para que você possa ouvir e entender a palavra dEle, para que você possa ouvir e estar diante dEle. O que está faltando para a igreja de hoje? O que está faltando na sua vida? Antes de sair de casa, alguém falou comigo bem assim: você está tão cansado, ainda vai para a igreja? Falou comigo assim: ainda você acha que Deus gosta disso? Cansada do jeito que você está indo para a igreja? A Bíblia fala: louvado seja Deus, aleluia, que nós temos que fazer a diferença. Se eu deixar de vir para a igreja por causa do meu cansaço, eu não vou congregar. Mas enquanto força tiver, nós estamos caminhando diante da presença dEle. Enquanto força tiver, nós estamos de pé, firmes em uma promessa. Aleluia, para louvar e agradecer o nome de Deus. A Bíblia fala que enquanto eles cultuavam, chegou um jovem naquele lugar para cultuar juntos. A Bíblia revela o nome do jovem Eutico que estava ali, juntamente com eles, cultuando ao Senhor. E a Bíblia fala que enquanto Paulo pregava e prolongou o discurso até a meia-noite, o jovem Eutico se fadigou. E ele saiu do seu lugar e foi para a janela. A Bíblia fala que o Eutico se fatigou da palavra e foi para a janela. Eu já falei para Deus: mas Senhor, quando o Senhor tem um recado para entregar para alguém, o Senhor chega, se manifesta e fala para aquela pessoa. O Senhor se manifesta e entrega o recado que o Senhor tem para entregar para essa pessoa. Então, por que Paulo prolongou tanto aquele discurso? Por que até a meia-noite Paulo ainda pregava a palavra? Aleluia, por que aquele jovem se fatigou? Porque Paulo demorou tanto para terminar aquela ministração. O Espírito Santo falou comigo: minha filha, onde tiver um coração sedento da minha palavra, aleluia, eu derramarei dos céus a minha palavra. Onde tiver ali com sede e fome de justiça, eu derramarei sobre essa igreja, aleluia, a manifestação do meu poder. Glória a Deus. Não é o tempo de mensagem, não é o tempo de culto, é a sede que o seu coração tem de receber a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. A Bíblia fala: louvado seja Deus, que aquele jovem foi para a janela. E enquanto ele estava na janela, o culto estava acontecendo. Enquanto ele olhava para fora, o culto estava acontecendo.
Mas não é isso que agrada o coração de Deus. O Senhor, Ele quer a sua adoração. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia fala que os olhos do Senhor estão em busca dos verdadeiros. Verdadeiros adoradores que possam o adorar em espírito e em verdade. E se os olhos de Deus estão em busca dos verdadeiros, ainda existe aqueles falsos. Mas se você é um verdadeiro adorador, você pode adorar porque Ele está aqui, você pode exaltar porque Ele está aqui, você pode glorificar porque o meu Deus está nesse lugar. O Eutico estava na janela. Aleluia. Estava na dúvida se eu sirvo a Deus ou se eu não sirvo. Tem muitas pessoas na igreja hoje que estão assim. Eu falo da igreja no geral. Não é apenas da congregação, é no geral. As igrejas estão cheias de pessoas vazias de Deus. As igrejas estão cheias de pessoas que já não sentem mais a presença do Espírito Santo. As igrejas estão cheias de pessoas que já não querem mais compromisso com Deus. As igrejas estão cheias de pessoas que acham que só de vir na igreja está tudo bem, mas não é isso que Deus quer. O Senhor está procurando um povo, aleluia, que ainda clama pelo seu nome. O Senhor está procurando um povo que ainda fala do seu amor. O Senhor está procurando um povo que ainda quer sentir a tua presença. O Senhor está procurando um povo que abre mão do mundo para estar na presença dele, servindo e adorando em espírito e em verdade. Quem é Glória a Deus. Porque quando você está na janela, você não sabe se continua na presença. Quando você está na janela, você fica indeciso. Eu vou, eu fico. Eu faço, eu não faço. Eu canto ou não canto. Eu prego ou deixo de pregar. Se você não quer abrir caminho, porque tem aquele que queira. Se você não quer abrir caminho, porque Jesus está levantando pessoas que queiram fazer a diferença. Não fique no caminho impedindo a jornada, porque Deus, Ele escolheu pessoas que vai fazer a diferença. Ainda tem aqueles que querem. Ainda tem aqueles que clamam. Ainda tem aqueles que buscam. Você pode dar um glória para Jesus? A Bíblia fala que o jovem foi tomado por um sono profundo. Você acha que não teve nenhuma dificuldade para você chegar aqui hoje? Você acha, irmã, que o diabo ficou feliz de saber que vocês tinham programado de vir para a igreja hoje? Você acha, irmão, que o diabo ficou feliz de saber que você se organizou para chegar à casa de Deus? O diabo, ele quer impedir a nossa adoração. E onde é que nós adoramos quando estamos na casa do Pai? Porque estamos em unidade, estamos juntos para celebrar o amor de Deus e agradecer por tudo que Ele tem feito por nossas vidas. É porque estamos juntos na casa do Senhor. O diabo, ele queria acabar com aquele culto. Assim como ele quer acabar com o culto aqui de hoje. Assim como ele quer, louvado seja Deus, frustrar as nossas vidas que estamos aqui na casa do nosso Pai. O diabo estava de fora, vendo o povo que estava cultuando dentro. Então, quando ele vê o Eutico na janela, ele consegue enxergar uma oportunidade de acabar com o culto, louvado seja Deus, de não deixar que a ceia acontecesse, de não permitir que o pão fosse partido e que todas as pessoas voltassem para casa frustradas. O diabo já tinha um plano, assim como ele tem um plano contra a minha e contra a sua vida que está aqui hoje. Só de você ter chegado até a casa de Deus hoje, já foi uma derrota para o diabo e uma vitória na sua vida, porque ele faz de tudo para que você não consiga chegar à casa do Senhor. O diabo estava fora
jovem foi tomado por um sono profundo que sobreveio contra ele no momento em que ele estava na janela. A Bíblia fala que ele foi tomado por um sono profundo, e se ele foi tomado por um sono profundo, ele lutou contra aquele sono. Mas ele não conseguiu. A Bíblia fala que ele já caiu morto. Imagina agora o povo dentro da igreja cultuando e o jovem lá fora caído morto. Enquanto o povo estava sentindo a presença, alguém que saiu da presença, que foi para a janela, estava morto. Porque quando você sai da presença e vai para a janela, o diabo vai fazer de tudo para atrair a sua atenção para fora. E quando ele consegue colocar a sua atenção fora, aleluia, você já não presta mais atenção no que está dentro. Ele está fazendo isso para te afastar da presença do Espírito Santo. A Bíblia fala que o jovem caído morto, aqueles que estavam em cima, olhou de cima para baixo e gritou, caiu, porque tinha gente cultuando juntamente com ele. E quando quem estava em cima gritou, caiu, quem estava embaixo gritou, morreu. Mas o culto continuava, porque nem tinha um povo que estava para cultuar. E quando você vem cultuar, o que acontece na direita e na esquerda não importa. Importa é a presença que você está sentindo. O que importa é a graça que está sendo manifesta. E tinha um povo que estava sentindo a presença. Tinha um povo que estava sentindo a graça do Senhor ali. Mas tinha alguém lá fora que já estava morto. Eu costumo falar que ele foi para o lugar certo. Porque antes mesmo daquele jovem chegar, o Senhor já estava. Glória a Deus. Porque o nosso culto não começa quando a primeira pessoa que vem abrir a igreja, louvado seja Deus, o nosso culto não começa quando a pessoa começa a orar. O nosso culto começa quando lá em casa nós falamos, Senhor, eu vou para a tua casa, eu quero te adorar, eu quero sentir a tua presença, eu quero sentir a tua graça, eu quero que a tua glória se manifeste. O nosso culto começa quando nós apresentamos para o Senhor antes mesmo de sair de casa. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Então, aleluia, o jovem estava no lugar certo, apesar de ter feito tudo errado. A Bíblia fala que enquanto o jovem estava lá fora caído, o culto ainda continuava. O povo ainda sentia a presença. Sabe o que o Senhor quer dizer para mim e para você através dessa mensagem? Aleluia! O jovem caiu, ele já estava morto, mas o Espírito Santo disse para Paulo, a alma dele ainda está nele. Sabe aquela pessoa que outrora estava na igreja e não está mais? Quem conhece alguém que saiu da presença? Quem conhece? Quem conhece alguém que saiu da presença? Que estava outrora com você e hoje não está mais? Você tem procurado por essa pessoa? Você tem orado por essa pessoa? Orar somente não é o suficiente. O Senhor quer que você vá atrás dessa alma. O Senhor quer que você vá atrás dessa vida, porque a alma dele, a alma dela ainda está nele. Aleluia! O Senhor quer que você vá ao encontro dessa vida para trazer essa pessoa para perto, porque muitas pessoas saíram da igreja por palavras que ouviram e que se machucaram. Aleluia! Muitas pessoas saíram da igreja, louvado seja Deus, mas o Senhor quer trazer de volta, porque a alma dele ainda chora para sentir novamente a presença do Senhor. A alma dele ainda chora para mais uma vez estar na casa do Pai. E se você conhece alguém, aleluia, que saiu da presença, é hora de buscar essa pessoa para Jesus. É hora de buscar essa vida, porque a alma dele ainda está nele. Aquela alma queria estar aqui sentado junto com você. Aquela alma queria estar aqui junto com você, sentindo a presença mais uma vez. Quantas pessoas que outrora estavam do nosso lado e não estão mais? O diabo tem feito de tudo para nos impedir de sentir a presença e para impedir que façamos a obra do Senhor, impedir que pregamos a mensagem da cruz. Mas o Senhor, Ele nos levantou para trazer, aleluia, a sua palavra.
quer que você vá ao encontro dessa pessoa e dizer para ela que Jesus ainda quer ela de volta. Porque se fosse eu ou você, queríamos que alguém fosse. É verdade, Jesus. Se fosse você queria que alguém nos encontrasse. Aleluia. Falar para alguém que caiu, estando na posição que ela está, é muito difícil. O que o Senhor quer é que chegamos perto, que abraçamos, que sentimos junto com Ele a mesma dor que Ele está sentindo. Existem pessoas que esperam por mim e por você. E se tem alguém na sua lista, procure por esta pessoa. Procure por esta pessoa, porque Jesus tem coisas grandes para fazer através da sua vida. A Bíblia fala que enquanto uns gritavam caiu e outros gritavam morreu, Paulo ele fez a diferença. A Bíblia fala que Paulo ele parou a mensagem. Imagino eu que quando Paulo interrompe a mensagem, o diabo fala: ganhei, o culto não vai continuar, ganhei, aleluia, o culto vai acabar. A Bíblia fala que Paulo parou a mensagem, deixou de pregar, mas ele não fez, aleluia, como muitos fizeram. Ele não fez o que as pessoas achou que ele fosse fazer, porque quando você para o que está fazendo e desce para poder ajudar alguém, as pessoas vão dizer caiu e fulano está indo ajudar, é porque está vivendo com o pecado daquela pessoa. Não, porque nós sabemos que cair é diferente de descer. O jovem caiu da janela e Paulo desceu do terceiro andar para poder ajudar aquele que havia caído. Ai, irmão, se eu for ajudar aquela pessoa, vão dizer que eu estou vivendo com o pecado que ela cometeu. Deixe que fale, mas faça o que Deus está te mandando fazer. Deixa que fale, mas mostre o cristão que existe em você. Porque se nós formos olhar pelos olhares religiosos, caiu é porque não vigiou, caiu é porque não estava na presença, caiu é porque não tomou cuidado. Mas não, devemos olhar com o olhar de Cristo. Ele caiu, mas poderia ter sido eu, porque a Bíblia fala: aquele que está de pé, cuide-se para não cair. Aquele que está de pé, cuide-se para não ter e estar na presença. Então Paulo desceu. E a Bíblia fala que quando Paulo abraçou o corpo daquele jovem, que já não tinha mais vida, o Espírito Santo disse para Paulo: a alma dele ainda está nele. Então Paulo disse para o povo: a alma dele ainda está nele, não temas. O povo estava em alvoroço, preocupados, e o diabo de longe falando: consegui. Distraí o jovem, tirei a vida, interrompei o culto, não teve a ceia. O povo vai embora todos infelizes para casa. Mas onde Jesus está, alguma coisa acontece. Onde Jesus está, louvado seja Deus. Ele permite que aconteça para, aleluia, mostrar para o diabo que ele está acima de todas as coisas. Para mostrar que a última palavra sempre vai ser dele. E a Bíblia fala que Paulo abraçou aquele corpo já sem vida, mas o Espírito Santo deu vida para aquele jovem. Aleluia. E quando Paulo voltou para o terceiro andar para continuar a mensagem, a Bíblia fala que aquele jovem subiu novamente com ele. Porque ele já sabia qual era o caminho. Quando você vai ao encontro de alguém para que volte para a presença, ele já vai saber qual era o caminho. Dias atrás eu convidei uma senhora para a igreja. Ela falou comigo assim: eu só vou à igreja com você se você for forró comigo. Louvado seja Deus. Eu falei para ela: o convite está estendido. E a casa de Deus você já conhece. Louvado seja Deus.
Semanas atrás ela falou comigo: eu estou novamente com depressão, você nunca mais me chamou para a igreja. Eu disse para ela: você conhece o caminho, você sabe onde matar essa sede que sua alma sente, porque não é, aleluia, por força nem por violência. Quando você ensina o caminho e a pessoa já conhece, ela deve andar com as próprias pernas. A nossa obrigação é de mostrar o caminho. E uma vez que você mostra o caminho, ele já é conhecedor. É necessário que ele busque beber dessa fonte, se alimentar dessa palavra, porque, aleluia, ainda tem pessoas que não conhecem. Mas aqueles que conhecem devem caminhar sozinhos. A Bíblia fala que Paulo voltou para o terceiro andar e continuou pregando a palavra. Aleluia! E quando Paulo pregava, louvado seja Deus, imagino eu que ele queria terminar o culto, mas aquele jovem Eutico que teve novamente uma chance de viver e de estar na presença, dizia para Paulo: termina não, continue pregando. Eu quero que mais essa presença. Eu ainda quero me alimentar dessa palavra. Não, continue pregando a palavra. Tudo vai. Aleluia. A Bíblia fala que o pão foi partido. Paulo pregou até o amanhecer e foi embora. E o jovem ficou vivo. Qual é a moral dessa história? Aleluia, que está escrito nessa palavra: onde há a presença do Espírito Santo, a vida. Onde há a presença do Senhor, o diabo ele não consegue tirar a sua vida, porque a vida que está em Deus é a mesma que desce para poder tornar a sua vida de hoje. A presença do Espírito Santo. E quando nós permitimos que ele trabalhe, a vida que estava frustrada dentro de nós, ela volta a florescer. Quando nós achamos que não tem mais jeito, o Senhor chega, trabalha e faz. O que está faltando na igreja hoje são pessoas que já não sentem mais fome nem sede da palavra. A Bíblia fala que uma certa viúva, ela foi pedir vasilhas emprestadas, louvado seja Deus, para colocar o azeite que ela tinha em casa. E quando ela gritou: traga mais uma vasilha, o filho dela disse: não tem mais vasos. Aleluia! E a Bíblia fala que o azeite parou. O azeite não acabou, o azeite não secou, o azeite parou. Então o que nós conseguimos ver dentro desta palavra? No meio de um derramar de azeite, no meio de uma fartura de azeite, no meio de um derramar do Espírito Santo, está faltando vasos para sentir a presença do Senhor. Está faltando pessoas que já não querem mais sentir. Está faltando pessoas que já não têm mais sede. Está faltando pessoas que já não têm mais fome. Mas o azeite ainda está sendo derramado. O azeite ainda está sendo derramado. Aleluia. A mensagem foi concluída e Paulo foi embora. Mas o jovem ficou vivo. Coloca de pé em nome de Jesus.